Vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouco desse empate do Internacional com o Bragantino. Antes eu quero te pedir, se tá novo por aqui, se inscreva no canal, deixa o teu like, ativa o sininho. A inscrição é muito importante. Olha aqui na descrição, que aqui na descrição vai ter o Instagram e o Facebook do canal, beleza? O time do Internacional hoje foi escalado com Rocher, Bruno Gomes, Rohel, Vitão, Bernabei, Thiago Maia, Fernando, Gabriel Carvalho, Alan Patrick, Wesley e Rafael Borré. Esse foi o time que o Internacional escalou, né? O Internacional começou aí a partida. Vale a pena mencionar que o Rohel, né? Rohel acabou sentindo ali. Aí entrou o Igor Gomes no lugar dele. O Vitão em algum momento também colocou a mão, né? Sentiu. Não foi substituído, mas eu espero que possa... não seja nenhuma lesão, né? Porque o Vitão ele é importantíssimo pro time do Internacional, tá? Cara, empate, né? Com o Bragantino. Acho que não foi uma partida ruim do Inter, né? Pelo contrário, foi mais uma partida boa. O Inter não precisa mais, a gente não precisa mais ficar falando que o Internacional vai ter a partida seguinte para provar a melhora, para decretar a melhora. A melhora já foi decretada. O Inter é isso. O Inter não é o Inter de fevereiro, não é o Inter de março. O Inter é o Inter de agora. Que é esse Inter que joga muito, que é esse Inter que está muito bem taticamente, que é esse Inter fisicamente melhor pelo Paulo Paixão, que é esse Inter animicamente melhor pelo D'Alessandro, que é esse Inter taticamente melhor treinado pelo time do Roger Machado. Pelo Roger, né? Não precisa mais, tá? Então o Inter é isso. O Internacional começou hoje muito bem. Eu acho que assim, os primeiros 30 minutos ali de jogo... Show do Inter. O Inter abre o placar com 13 minutos de jogo, mas assim, o Inter dominando completamente o Bragantino, o Inter dominando taticamente completamente. O Inter dominou o primeiro tempo, o Inter mandava no jogo. Assim, o Inter entrando na área do Bragantino toda hora, o Inter mandando no jogo, o Inter fazia o que queria, o Inter finalizava por um lado, finalizava por outro. A marcação do Bragantino estava com muita dificuldade para parar o Internacional, né? O Gabriel Carvalho talvez estava um pouco abaixo, né, no primeiro tempo pelo menos. Mas o Wesley jogou muito bem. Alan Patrick, o maestro, dando passes incríveis, né. O Internacional dominou todo o jogo do Bragantino. O Internacional foi muito melhor e muito superior que o Bragantino, tanto que abriu 1-0 e teve claras chances de fazer 2-0 ou 3-0. Só que aí o que acontece? O Inter perdeu muitos gols e tudo. Era normal que em algum momento o Bragantino, o RB Bragantino, ia acabar aproveitando para tentar chegar de alguma maneira, né? Acho que o técnico do time do Bragantino, o Caixinha, conseguiu mexer, conseguiu fazer a leitura correta da partida e ia acabar entrando na área do time internacional. O time do Bragantino não tem um ataque, um time ruim. Claro que o time internacional é melhor, mas o time do Bragantino foi bem organizado, muitos jogadores no meio campo, inclusive, né? Eles foram com 3-5-2 mais ou menos, e aí o time do Bragantino conseguiu, na verdade foi na primeira chegada deles, assim, primeira ou segunda chegada deles que eles conseguiram empatar o jogo. E isso deu uma vida para eles. Quando o RB Bragantino empata e fica 1-1, muda o cenário do jogo. Muda um Inter que dominava, um Inter que talvez podia fazer 2-0, 3-0. O RB Bragantino cresce e o Internacional passa a ficar um pouco nervoso, né? O Internacional passa a se perder um pouco. O Internacional já não tem mais aquele domínio, como se o domínio do jogo fosse um bastão. Já não tá mais com o Inter. Não tem mais alguém que domina, porque já fica meio de igual para igual o jogo. Segundo tempo, acho que o Internacional até voltou bem, mas não voltou com aquele domínio, sabe? É que, cara, o Internacional com a bola, ele não perde tempo. O Internacional do Roger com a bola, ele não perde tempo. O Internacional do Roger com a bola ataca, o Internacional do Roger com a bola finaliza, o Internacional do Roger com a bola vai trocando passes e se mexendo, sabe? E é uma categoria e qualidade incrível. É passe de calcanhar do Alan Patrick, é passe de letra. O Bernabei é um lateral sensacional. O que acontecia que o Bernabei não estava aí como titular do Internacional? Então o Inter tinha oportunidades importantes. O Inter, inclusive, falei do primeiro tempo, mas falo também do segundo tempo. Talvez o jogo inteiro. O Internacional perdeu gols muito importantes. Mas no segundo tempo o Bragantino começou a chegar mais. Então fica um jogo bem equilibrado. E acho que a leitura também do Bragantino foi correta. O Bragantino conseguiu
ser melhor que o Inter, ou ser mais efetivo em alguns momentos. Por mais que chegou menos, quando teve as oportunidades foi muito perigoso pro gol do Inter. O Inter, como eu disse, continuou chutando, tanto que o Internacional ao todo na partida teve 24 chutes e 11 chutes a gol. Né? E aí o time do Internacional também teve um gol anulado ali do Gabriel Carvalho e tudo. Então o Inter tava tentando, tava chegando. Só que em algum momento o Inter parece que esmoreceu, não tava conseguindo, não ia, não dava. E aí o time da RB Bragantino começou a chegar. E o Bragantino foi mais efetivo que o Inter. Tanto que o time do Bragantino acabou com só 4 chutes a gol. E aí depois o John fez o primeiro, aí depois o Vitinho fez o segundo. Uma falha, desatenção do Inter. E aí o time do Bragantino conseguiu virar a partida. Só que como eu falei, o Inter com a bola, ele é efetivo, ele entra na área, ele joga muito. E aí o Valencia entrou, conseguiu pegar um rebote, e assim, a bola sobrou na área, ele chutou com tudo. E fica aí uma boa manchete também de hoje. O Valencia marcou, né? O Valencia entrou no segundo tempo, marcou um gol que empatou, né? O Inter que jogou bem, mas perdeu muitas chances. E o Bragantino precisou de 4 chutes para fazer 2 gols. O Inter com a bola vai na área, joga bem, porque taticamente o Roger ajeitou o Inter. E hoje o Inter não teve erros do Roger ou erros táticos. O Valencia, muito bom para ele esse gol, tava precisando. É muito positivo que o Valencia tenha feito esse gol. Tava precisando do gol Valencia, que possa ser um novo momento do Ener Valencia no Internacional, que conseguiu aí nos dar um ponto. Seria realmente muito pior uma derrota hoje. Mas o Inter, o que parece é que hoje o Inter poderia ter vencido. O que parece é que hoje o Internacional poderia ter ganho, mas não ganhou, por erros de finalização. É claro que o Inter não é o time perfeito, o time mais perfeito do mundo, mas hoje em desempenho, o Inter no último mês aí de setembro é um dos que melhor tem jogado, porque o Roger ajeitou taticamente, toda aquela história que a gente tem falado sempre, o Roger ajeitou taticamente, Paulo Paixão ajeitou fisicamente, a moral do grupo tá boa, o ambiente tá bom, o Barcelos tá fazendo a sua função de presidente, da Alessandro tá vestiário, cara, e é como eu falei, hoje foi mais uma partida onde o Inter jogou muito bem no primeiro tempo, onde o Inter tá jogando muito bem, o Inter com a bola é muito efetivo, é vertical, tem troca de passes, tem, eu não preciso nem falar da qualidade dos jogadores, né, quem tem Fernando, Thiago Maia, Alan Patrick e Borré, cara, é um grande time, hoje o Internacional de novo jogou bem, só que não foi efetivo. Deu muitos chutes a gol, deixou assim a vitória escapar. Né? Um jogo fora de casa e jogo atrasado. Não vou fazer terra arrasada, crise, mas talvez isso são ainda alguns pontos que o Roger precisa ajeitar. Talvez até pro ano que vem, né? Talvez até para conseguir ir melhor nas competições que vai ter do ano que vem, a começar pelo Gauchão, que vai em busca do título, enfim. Não acho que isso vai abalar a vaga do Internacional na Libertadores, creio que é um caminho que está bem encaminhado. Né? Caminho encaminhado, mas é verdade. Mas é uma pena, a gente lamenta por causa disso. Hoje o Internacional deixou escapar uma oportunidade de estar no G6. Hoje o Inter deixou escapar uma oportunidade de estar aí no G6, uma oportunidade de passar do Cruzeiro e de passar do Bahia. Agora o Internacional fica em oitavo. Eu creio que animicamente o Inter tá bem, né? Mas se fosse outras épocas eu já ia ter medo de decair tudo nos próximos jogos. O próximo jogo do Internacional é domingo contra o Vitória. É inegociável os 3 pontos. São inegociáveis os 3 pontos. E o Corinthians, mesmo estando muito bem na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil, o Corinthians não tá tão bem assim no Brasileirão. Então o ideal seria que mesmo o Corinthians em boa fase, e mesmo sendo na arena lá do Corinthians, que o Inter ganhe do Corinthians. Ganhe. O jogo é dia 5 de outubro. Tá? Bom, aí depois vai ter o Grenal, e o Grenal a gente sabe que é um Grenal e o que impacta. Não são muitos jogos que nós temos pela frente, né? Faltam 12 rodadas pro Inter, para todos, né? O Inter tinha jogo a menos. O Inter ainda, na verdade, tem jogo a menos com o Flamengo. Tá aí, eu acho que tá bem encaminhada a Libertadores, tá bem encaminhada. Acho que o Inter encaminha aí a sua possibilidade de vaga. Nunca acreditei fielmente em título. Daí eu sei que tem gente que já tá fazendo cálculo, matemática. Mas calma, tá, pessoal? Não é esse o norte do Inter. Infelizmente é um ano que as coisas deram errado. É um ano em que, infelizmente, aconteceu muita tomada de decisões equivocadas no Internacional, por várias funções de vários caras, mas nunca é tarde para acertar, né? E que bom, mesmo tendo sido depois de tantas quedas na Sul-Americana, na Copa do Brasil, né? Quedas em 2024, o Inter, pelo menos eu acho que toma uma decisão certa de ter o Roger, de ter o D'Alessandro. Torcemos primeiro para que ninguém desse elenco saia, que o Bernabé fique, e acho que o ano que vem pode ser um ano melhor
pro time do Roger, né? Na questão do que se diz de títulos. Para esse Brasileirão, vale a vaga, eu acho que vai estar bem encaminhada. Para esse jogo, eu acho... Opa, pausou ali minha tela, mas tá gravando. Então me assusta aqui, a gigante tava gravando. Mas para esse jogo, eu acho que vale essa questão de ser efetivo, de nunca vai ter um jogo ganho, nunca, mesmo o Inter com essa boa fase, nunca pode achar que porque abriu o placar a 10, 15 minutos, não tô dizendo que aconteceu isso, mas vai que seja uma hipótese, que fica essa lição. E se não aconteceu, não vai acontecer mesmo depois desse jogo. Nunca pode achar que porque tu tá numa boa fase, tá ganhando de 1 a 0 nos 10 minutos, perdeu o gol, mas beleza. Nunca pode subir o salto, porque não tem jogo ganho. O jogo é 90 minutos. Mas, cara, não acho que é um jogo que diz, meu Deus, tá tudo errado, crise no Inter. Perdeu a oportunidade, foi uma partida em que as coisas não deram certo, mas também não vamos fazer que terra arrasada, criar crise que tá tudo errado, tá bom? Vamos junto.